Imagine um mundo afundado em violência e maldade, onde apenas um homem encontra graça aos olhos de Deus. O nome dele é Noé. Em meio à depravação geral, Deus decide recomeçar a humanidade através de um grande dilúvio purificador, mas antes confia a Noé uma missão aparentemente impossível: construir uma imensa arca de madeira para salvar sua família e os animais. Seria realmente possível, há milhares de anos, erguer um navio de tais dimensões? Como Noé reagiu ao receber instruções tão extraordinárias? A Bíblia narra que Deus disse a Noé: "Faze para ti uma arca de madeira de gofer." Nascia ali o projeto de uma embarcação única na história. Um refúgio colossal construído por fé e obediência. Noé tinha 500 anos de idade quando gerou seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e 600 anos quando enfrentou o dilúvio. Segundo cronologias bíblicas clássicas, o dilúvio ocorreu por volta do 3º milênio antes de Cristo. Noé teria dedicado décadas de sua longeva vida, talvez algo entre 50 e 120 anos, à tarefa de construir a arca e advertir seus contemporâneos sobre o juízo vindouro. Como conceber um empreendimento de tal magnitude numa era tão remota? A inspiração e o plano vieram do próprio Criador. Noé andava com Deus, era justo em sua geração e por isso recebeu detalhes precisos de como proceder. Inicia-se então a épica construção da Arca de Noé, um capítulo que combina engenharia antiga, perseverança sobre-humana e simbolismo espiritual profundo. Um projeto de proporções bíblicas. Deus forneceu a Noé um projeto detalhado, um verdadeiro blueprint divino. A arca deveria ter 300 cúbitos de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Um cúbito equivalia aproximadamente à distância do cotovelo ao dedo médio de um homem. Cerca de 45 centímetros, segundo fontes tradicionais. Ou seja, pelas medidas bíblicas, a arca teria em torno de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Esse gigantesco navio de madeira atingiria quase a metade do tamanho de um transatlântico moderno. De fato, até meados do século XIX, não houve embarcação comparável em dimensão. Somente em 1858, os estaleiros humanos superaram o comprimento da arca. Como um patriarca da antiguidade poderia saber as proporções exatas para uma estrutura naval tão estável? Noé não era construtor naval de profissão. Ele confiou no arquiteto-mestre, seguindo à risca as instruções divinas. As proporções 30,5,3, comprimento, largura ou altura, revelaram-se incrivelmente otimizadas para a estabilidade. Engenheiros navais modernos observaram que uma razão de aproximadamente 6,1 entre comprimento e boca é ideal para grandes embarcações de carga. A arca, com seu formato alongado e casco retangular, não foi feita para velocidade, e sim para flutuar com segurança e comportar carga máxima. Pesquisas de engenharia demonstraram que um casco nessas proporções resistiria a ondas gigantescas sem adernar excessivamente. Modelos em escala e análises computacionais indicam que seria praticamente impossível capotá-la, mesmo sob vagas de até 30 metros de altura. É impressionante notar que navios de transporte do século XX, como os Liberty Ships da Segunda Guerra, acabaram empregando razão semelhante, a Procis 5.3, para maximizar a capacidade e a estabilidade. A Arca de Noé, portanto, tinha um design milenar à frente de seu tempo, algo difícil de acreditar ao mero acaso. De onde veio tamanha precisão de projeto? Para os que creem, a resposta é clara. Veio de Deus, o engenheiro supremo. Materiais antigos e tecnologia pré-diluviana. A instrução divina foi específica quanto ao material: construir com madeira de gofer, revestida com betume por dentro e por fora. Mas o que seria gofer? Trata-se de um termo único na Bíblia, um rapax, o que gerou debates entre estudiosos. Antigas traduções sugerem que possa referir-se a madeira resinosa e durável, talvez cipreste, já usado em navios fenícios e conhecido por resistir à água e ao apodrecimento. Outras hipóteses apontam para madeira laminada ou preparações especiais. A Septuaginta grega traduz gofer como madeira quadrada,
insinuando vigas trabalhadas. Já alguns eruditos modernos sugerem que pode aludir à madeira calafetada, hebraico kofer, resina, piche. Em qualquer caso, Noé deveria usar grandes toras de madeira de qualidade, possivelmente provenientes de coníferas ou cedros disponíveis em sua região antediluviana, e calafetar cada junta com betume, piche, garantindo impermeabilidade total. Visualize o ancião patriarca e seus filhos, machados em punho, derrubando árvores centenárias, desbastando tábuas espessas e as juntando com pinos de madeira e cavilhas feitas à mão. Quantos troncos foram necessários? Quantos golpes de enxó e martelo ecoaram nos vales antes que a grande nau tomasse forma? Embora vivêssemos há mais de 4 milênios, a Bíblia indica que a tecnologia pré-diluviana não era primitiva. Pelo contrário, habilidades artísticas e metalúrgicas já existiam antes de Noé. Tubal-Caim, ancestral seu, é citado como forjador de todo instrumento de bronze e ferro. Portanto, é plausível que Noé tenha forjado ferramentas robustas, serras, enxós, formões e martelos de metal para trabalhar a madeira dura. Também podia haver pregos ou grampos metálicos, embora muitos acreditam que ele usou principalmente encaixes e cavilhas de madeira para unir as vigas. O betume, extraído de depósitos asfálticos naturais da região mesopotâmica, serviu como excelente vedante, selando cada fresta. Curiosamente, no hebraico bíblico, a palavra para betumar é kafar, que significa cobrir e está linguisticamente ligada ao termo para expiação. Há aqui um poderoso simbolismo espiritual. Assim como o betume cobria e protegia a arca, salvando seus ocupantes do juízo das águas, também o sangue de Cristo, na teologia cristã, cobre os pecados e salva o crente do juízo divino. Cada pincelada de piche nas tábuas poderia ser vista, em retrospecto, como um ato de fé, selando a promessa de salvação contra as torrentes do dilúvio, engenharia e estabilidade da arca. Erguer um colosso de madeira daquele porte exigiu não apenas matéria-prima e anos de trabalho, mas também soluções engenhosas. A arca, essencialmente, era um grande caixão flutuante. Aliás, a palavra hebraica tebá, arca, significa literalmente uma arcaixa, usada somente aqui e no cesto do bebê Moisés. Diferente de navios comuns, ela não tinha vela nem leme. Sua função não era navegar rumo a um destino, mas boiar à deriva, preservando vidas. Isso fica claro no design: bordas altas e quilha chata. Possivelmente um fundo largo, como o de uma balsa, para a estabilidade máxima. Estudos modernos recriaram modelos e indicam que a arca teria um calado de cerca de 15 côvados, aproximadamente 7 metros, quando carregada, deslocando algo em torno de 22 mil toneladas de água. Seria robusta o suficiente para não rachar sob seu próprio peso? A resposta parece ser sim, se levarmos em conta algumas características. Primeiramente, a estrutura interna contava com 3 andares completos, como Deus orientou, o que significa que havia vigas transversais e colunas de suporte distribuídas. Esses compartimentos internos serviam como baias para animais e armazéns de mantimentos, mas também atuavam como reforços, semelhantes a anteparas e cavernas estruturais em um navio moderno, conferindo rigidez ao casco. O teto possuía uma abertura de um côvado de altura ao longo do topo, possivelmente uma espécie de clarabóia contínua logo abaixo do beiral do telhado, que proporcionava ventilação e luz essenciais dentro do porão. Essa abertura elevada impediria a entrada direta da chuva, enquanto permitia a renovação do ar, algo crucial para a sobrevivência das criaturas enclausuradas por meses. Em termos de capacidade, a arca era extraordinária. Tempo de execução e contexto histórico. Quanto tempo levou a construção? A narrativa bíblica não fornece um número direto de anos, mas deixa pistas. Deus anuncia o dilúvio e dá instruções possivelmente décadas antes do evento. Gênesis menciona enigmaticamente: seus dias serão 120 anos. O que muitos interpretam como o período de graça dado à humanidade antes do juízo, e por extensão,
o tempo máximo para Noé completar a arca e conclamar o arrependimento. Seja 120 anos ou menos, podemos supor que a obra demandou uma parte substancial da vida de Noé entre os 500 e 600 anos de idade. Durante esse longo intervalo, além de carpinteiro, Noé tornou-se pregador da retidão. A tradição o retrata advertindo seus vizinhos do castigo iminente, chamando-os ao arrependimento. Paciência e diligência foram tão necessárias quanto martelos e serras. Como manter a motivação ao longo de décadas, lidando com o ceticismo geral? Certamente a convicção de Noé no comando divino o impulsionava dia após dia. Cada nascer do sol via o progresso. A quilha assentada, os costados ganhando forma, o breu sendo aplicado camada sobre camada. Podemos imaginá-lo ensinando aos filhos as técnicas de carpintaria, planejando a logística de abrigar e alimentar milhares de animais, estocando grãos, feno e água em quantidades titânicas. É comovente pensar que, embora possivelmente tivesse recursos limitados de mão de obra, talvez contratando alguns artesãos locais, embora nenhum além de sua família tenha crido na mensagem para entrar na arca, nenhuma parte do plano foi negligenciada. Noé pôde ver a gigantesca estrutura ganhar contornos. A proa quadrada, o convés superior reforçado, a única porta lateral robusta o bastante para a passagem de elefantes e rinocerontes. Essa porta única, aliás, ressoa simbolicamente. Um único caminho de salvação dado por Deus. Lembrando a unicidade de Cristo como porta para a salvação, segundo a interpretação cristã devocional, João 10, 9, em que região geográfica Noé realizou essa obra. O texto sagrado não localiza explicitamente, mas afirma que ao fim do dilúvio, a arca pousou sobre os montes de Ararat. Ararat refere-se a uma região montanhosa ampla, correspondente ao antigo reino de Urartu, englobando partes do que hoje é a Turquia Oriental, Armênia e Irã. É provável que Noé tenha vivido e construído a arca em alguma planície mesopotâmica ao sul dessa cadeia, talvez nas terras da antiga Suméria ou próximas ao rio Eufrates. Notavelmente, a epopeia de Gilgamesh, registro mesopotâmico do início do segundo milênio a.C., situa seu herói do dilúvio Utnapishtim, na cidade de Shuruppak, às margens do Eufrates, o que sugere que memórias de uma grande inundação e de um barco salvador estavam arraigadas naquela região. Em 2014, um tablete cuneiforme babilônico de 1750 foi decifrado contendo instruções de construção de uma arca, porém de formato circular, como uma enorme balsa redonda de junco e betume para sobreviver a um dilúvio ordenado pelos deuses. Essa descoberta confirma que antigas culturas próximas de Noé preservaram tradições de construir barcos monumentais em resposta a avisos divinos de catástrofe. Tais paralelos históricos e arqueológicos, embora diferentes nos detalhes, reforçam a plausibilidade de um evento diluviano memorável na remota antiguidade. Muitos povos, de fato, guardam lendas de um dilúvio global e um herói construtor de barco, da Mesopotâmia à Índia, passando por tribos indígenas nas Américas. Para os estudiosos céticos, essas semelhanças podem indicar mitos compartilhados. Para os que creem, apontam para a veracidade de um dilúvio real, cujos ecos reverberaram pelo mundo pós-diluviano. Evidências, buscas e o legado da arca. Até hoje, a arqueologia busca vestígios desse episódio. Incontáveis expedições voltaram seus olhos ao Monte Ararat, o pico hoje chamado Ararat, na Turquia, em busca de restos da arca. Já em 1876, um aristocrata britânico, James Bryce, afirmou ter encontrado ali um madeiro compatível com o navio bíblico. No século XX, relatos variaram desde pilotos observando formas anômalas na neve até exploradores encontrando madeira petrificada em cavernas da montanha. Entretanto, nenhuma dessas alegações se comprovou conclusiva. Arqueólogos profissionais permanecem céticos. Nenhum arqueólogo legítimo faz disso uma caça ao tesouro, nota Jody Magnes, da Universidade da Carolina do Norte, referindo-se às constantes buscas da arca. Afinal, mesmo se fragmentos de madeira de 4.300 anos fossem recuperados,
Seria dificílimo prová-los parte da Arca de Noé sem uma inscrição ou contexto claro. Além disso, a maioria dos cientistas argumenta que tal estrutura não sobreviveria intacta milênios após o dilúvio. E o próprio Ministério de Pesquisa Bíblica, Answers in Genesis, concorda. Não se espera que a arca tenha resistido depois de 4.350 anos. Provavelmente deteriorada pelos elementos ou reutilizada por descendentes de Noé para construir abrigos, segundo algumas conjecturas. Em termos de evidência geológica, alguns apontam para um grande dilúvio no Mar Negro, aproximadamente 100 anos, e 50 anos como possível origem regional do mito, mas não há consenso. De todo modo, a Arca de Noé permanece mais como um símbolo de fé do que um artefato histórico tangível. Hoje, quem quiser ter uma noção visual de sua grandiosidade, pode visitar uma réplica em tamanho real, construída em Kentucky, Europa. O parque temático Ark Encounter ergueu uma arca de madeira com 155 metros de comprimento, 26 de largura e 15 de altura, seguindo as dimensões bíblicas, considerando um côvado longo de 152 centímetros. Diante dessa estrutura impressionante, muitos visitantes ficam maravilhados, imaginando como seria estar nos dias de Noé, vendo aquela imensa embarcação tomar forma. Simbolismos e reflexões finais. A saga da construção da Arca de Noé não é apenas um feito de engenharia antiga. É também uma história repleta de simbolismo espiritual e lições devocionais. Cada aspecto da arca parece carregar um eco de verdades maiores. A única porta no casco nos lembra que há um só caminho de salvação, uma só porta para a vida, assim como mais tarde Jesus seria descrito como a porta para as ovelhas. O madeiro resistente que constituía as vigas nos faz pensar na robustez da graça divina que sustenta os que confiam nele. O betume, que vedava as juntas, impedindo que as águas do juízo penetrassem, antecipa a ideia de uma cobertura expiatória, assim como o sangue do cordeiro sela e protege o coração do crente. Até mesmo a janela no alto da arca inspira uma meditação. Deus instruiu que a abertura fosse colocada acima, e não nas laterais. Desse modo, durante o dilúvio, Noé e sua família não veriam a destruição em volta, evitando o desespero de contemplar a morte ao redor, mas poderiam olhar para o céu, para a luz do alto, para a esperança da providência divina. É como se o próprio Deus os convidasse: mantenham seus olhos em mim e não nas circunstâncias caóticas. De fato, em meio à tempestade, aquele retângulo de claridade no teto lembrava os sobreviventes de que a salvação vinha do Senhor, elevando os olhos para além das montanhas, de onde viria o socorro. Salmo 121, 1. Quando finalmente a arca ficou pronta, podemos imaginar cada componente ajustado, cada rachadura betumada, cada jaula abastecida de feno. Noé repousou seus instrumentos. Ele havia cumprido tudo exatamente como ordenado. Que momento sublime e tremendo deve ter sido quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair do céu sombrio. Em Gênesis 7, 1, Deus convida: entra na arca, tu e toda a tua casa. Noé, sua esposa, seus filhos e noras cruzam a porta, seguidos pelos últimos animais de 2 em 2. Então, Jeová fechou a porta atrás dele. Silêncio. Lá fora, o mundo que desprezara os avisos estava prestes a enfrentar o dilúvio de águas. Lá dentro, uma pequena comunidade de fé aguardava. As nuvens se rompem em torrentes. A terra treme com o jorro das fontes do abismo. E a arca, fruto de longos anos de labor fiel, é erguida pelas ondas, começando a cumprir seu propósito de resgate. Que imagem potente! A Arca de Noé representa o refúgio providenciado por Deus em meio ao juízo. Um sinal de que, mesmo nos períodos mais sombrios, há um abrigo para aqueles que confiam. Sua construção, conforme descrita nas Escrituras, desafia nossa imaginação moderna e nos convida a admirar tanto a sabedoria divina quanto a fé humana em ação. Séculos e milênios depois, continuamos a extrair lições dessa embarcação ancestral. Sobre obediência, perseverança, julgamento e misericórdia. No grande roteiro da redenção, Noé prefigura o fiel que coopera com Deus para salvar vidas, e a arca prefigura a salvação em Cristo, na qual se entra pela fé para escapar da condenação.
Nesta primeira parte de nossa jornada, vimos a arca tomar forma desde a revelação do plano até o último pino colocado em seu lugar. No próximo capítulo dessa história, parte 2, acompanharemos o destino da arca quando as águas cobrirem a terra, o clímax do dilúvio, o repouso sobre os montes de Ararat e as novas promessas que dali emergirão. Mas por ora, contemplamos esta cena final da construção. Um enorme navio de madeira sobre a terra seca, testemunho da confluência entre diligência humana e graça divina. As gotas de chuva já tamborilam na madeira resinosa do convés. Dentro da arca, luz tênue desce pela janela superior enquanto Noé faz sua oração silenciosa. A porta está fechada. A fé agora será posta à prova nas águas do juízo. Tudo estava pronto, exatamente como Deus ordenara. E Noé esperou, com o coração firme, pelo cumprimento das promessas do Senhor.